De manhã, né, o Maurício compartilhou conosco 1 Samuel, capítulo 8, né, e o título é Queremos um Rei. E agora à noite a ministração também é que queremos um rei, sabe? E a passagem básica também era essa, né? A qual nós já lemos de manhã, eu não vou ler para vocês. Né? Então, quem não estava de manhã, por favor, depois leiam em casa 1 Samuel, capítulo 8, onde o povo pede um rei. E o povo fala para Samuel, nós queremos um rei que governe sobre nós, que faça as nossas guerras. Né? E nós vimos através do Maurício que aquilo chateou Samuel e chateou mais ainda Deus. Né? E Samuel, né, que era um grande profeta, um homem ali de Deus, né, ele ungiu Saul, né, como rei. Mas não foi o único que ele ungiu. Né? Ele teve a oportunidade de ungir 2 reis. Então, como eu falei, o primeiro rei que foi ungido foi Saul. Esse Saul, ele foi escolhido conforme o coração humano. Né? Então, quando eles pediram um rei, eles não foram muito específicos com Deus quando pediram. Eles podiam ter pedido um rei e falar assim, olha, nós queremos um rei, mas queremos um rei conforme o teu coração, e não conforme o nosso coração. Queremos um rei que faça a tua vontade aqui, mas não atenda às nossas necessidades. Então, eles não foram específicos, né? Isso chateou muito a Deus, né? Então, lá em 1 Samuel 9, diz assim, havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quias, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Esse rei, que foi ungido por Samuel, ele tinha todas as características humanas para alcançar o sucesso. Ele era um cara forte, alto, possivelmente bonito, de família rica. Entretanto, esse rei, ele não agradou a Deus e nem aos homens. Vamos dar uma puladinha agora e vamos lá ler 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 ao 13, onde Davi é ungido rei. Diz assim, o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu, leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, a sua visita é de paz? Respondeu Samuel, sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou, este homem que está aqui, na presença do Senhor, o Senhor certamente o escolheu. Foi esse que o Senhor escolheu. Mas o Senhor falou a Samuel, não se impressione com a sua aparência, nem com a sua altura. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho, Abinadab, e levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Jessé trouxe o seu filho Simeia
E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Então ele perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, o menino que está lá fora, tomando conta das ovelhas. Samuel disse: então mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor encheu a Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Esse segundo rei, amado, que foi ungido por Samuel, ele foi escolhido conforme o coração de Deus, e não pela aparência dos homens. A diferença entre esses dois reis e os seus reinos são extremas. Da mesma forma, é a diferença do reino deste mundo, esse reino terreno, governado por homens, e do reino celestial, governado, né, por Deus e por teu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso rei. E esse reino celestial que está entre nós, né, neste mundo aqui, é totalmente diferente do reino terreno que temos aqui, que nós vivemos nele também. Nós estamos habitando num reino terreno, mas vivendo no reino celestial. Nós vimos, durante a leitura do capítulo 8, que no final da vida de Samuel, o nível de corrupção espiritual do povo já era alto. Detalhe, começando pelos seus próprios filhos. Nós, queridos, nós temos também a fantasia de acreditar que lideranças humanas podem resolver os nossos problemas, principalmente se essas lideranças atenderem às nossas necessidades básicas. E a gente compreendeu também que a paciência de Deus em nos permitir fazer escolhas, mesmo que nós fazemos escolhas erradas. Deus é muito paciente conosco. E aí eu vou fazer umas perguntinhas para vocês refletirem e, por favor, não precisam me responder, tá? Pergunto: qual a culpa da liderança da época de Samuel nesse desvio de conduta espiritual? E qual a culpa da liderança atual nos desvios de hoje, dentro do reino de Deus? Como líder espiritual, você está preparando um banquete espiritual para os seus liderados ou está se preocupando apenas com as coisas básicas para eles? Você está formando outros líderes ou quer manter o seu status de liderança? E você, como corrige a sua rota após avaliar que você errou, que você cometeu um desvio, ou você mantém aquilo para não assumir o erro e manter a aparência de espiritual? Bom, queridos, são perguntas, né, que vocês precisam responder, mas conversando com Deus não precisa me dizer nada, né? Lá em Josué 24:15, diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, adaptando esse versículo, eu digo para vocês, quais são os reis que vocês querem servir? Os reis deste mundo, né? Ou vocês querem servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É isso, amados. Amém. Glória a Deus, né? Que essa palavra, ela
firme em nosso coração, né? Esse desafio, essa reflexão, e que Deus venha, né, nos esclarecer todas as coisas, né? Pai bondoso, Pai poderoso, nós declaramos que Tu és o nosso Rei, Senhor, e queremos manifestar isso em pensamentos, palavras, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, mas precisamos do Teu Espírito Santo, nos revelando, nos ensinando, nos dirigindo em tudo, ó Deus, a fim de que verdadeiramente, ó Deus, esse reino se realize dia após dia, Senhor, até que Tu venhas verdadeiramente conosco, reinar plenamente este mundo, ó Deus, que jaz no maligno. Pai, obrigado pela palavra que Tu trouxeste através do Teu servo, Senhor, e por tudo que Tu trataste com ele, ó Deus. Eu creio que Tu trataste mais profundamente ainda, então, que o Teu Espírito traduza para nós todo esse tratar, ó Deus, a fim de que a Tua igreja, esse grupo que temos vivenciado nestes dias, cresça nesse sentido e possa ser multiplicador dessa palavra, de todos esses ensinamentos sobre o Teu reino, em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor. Nosso Deus é muito soberano mesmo, né? Ele olha aquilo que já não está mais dando certo, que era o reino de Saul, e ele escolhe, e mesmo que a olhos humanos, né? Era o improvável, né? Naquele momento, e Deus falou, é esse. E ele prepara, né? Para que seja rei. E no tempo certo se torna o rei, né? O Senhor, ele é soberano nas nossas vidas, e ele faz o que ele quer, sim, nas nossas vidas, desde que nós deixamos nos levar através do Espírito Santo até a vontade do Senhor, né? Que os nossos corações e olhos estejam abertos para que o Senhor nos leve, nos conduza até a vontade dele. Queria fazer uma observação. O nosso Rei Jesus, em nenhuma passagem bíblica mostra ele sendo ungido. Aquela unção sobre Davi é a mesma unção sobre Jesus. O nosso Rei Jesus foi ungido naquele momento que Davi foi ungido também. Eu sempre questionei isso com Deus, mas Senhor, Jesus foi selado pelo Espírito Santo, mas ele não recebeu a unção. Mas aquela promessa de a Davi, que nunca ia faltar um rei da dinastia dele, chegou até Jesus. Aquela unção de Davi chegou até Jesus. Amém. Bom, irmãos, louvado seja Deus, né? Estamos encerrando esses dias de uma forma assim plena e, como disse o Carlos, né? Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar aí, como todas as outras que a gente ouviu nessa imersão, né? Então, a gente recebe uma porção, né? Uma grande porção de Deus, e isso vai ficando conosco, vai trabalhando conosco, Deus vai ampliando aquilo que Ele falou conosco nesses dias. Então, que o nosso coração seja muito grato, né, por tudo isso que Deus fez, que nós ouvimos e vimos, e coisas que nós não vimos e não vimos, mas que certamente Ele fez. Eu tinha colocado lá no grupo uma mensagem, né, para a gente falar de qual é a proposta e da continuidade desse trabalho. Então, de uma forma assim bem direta, né? Qual seria a proposta? A proposta é nós continuarmos nos encontrando uma vez por mês, tá? Esse grupo aqui, né? E qual seria o dia? Quarta-feira, né? E qual é a proposta, né? Nós nos encontrarmos
às 20 horas, tá? Na primeira quarta-feira do mês. Então, nós nos encontraríamos toda a primeira quarta-feira do mês, às 20 horas, tá? Mas, Carlos Augusto, é uma vez só por mês para nos encontrarmos, sim. As outras semanas do mês, toda quarta-feira, no nosso grupo de WhatsApp, nós teremos uma postagem de um ensino, de uma palavra, ou um videozinho curto que alguém vai gravar, enfim, uma mensagem que você vai ouvir, você vai ler, tá? E isso vai passar o mês. Então, ou seja, nós nos encontraremos uma vez por semana, toda quarta-feira. Só que uma vez na reunião à noite e as outras quartas-feiras nós receberíamos um texto, uma mensagem publicada por alguém, tá? Essa é a proposta. Esse grupo ele não seria desfeito. Em julho, nós faríamos uma imersão de inverno. Tá? Então, a gente vai mantendo esse compromisso semanal, dessa forma que eu falei, né? A primeira reunião na primeira quarta-feira, as outras quartas-feiras, uma mensagem. E em julho, nós faríamos uma imersão novamente. Aí, o imersão de julho, a gente vai programar os horários, tal, como é que ele vai ser. Isso a gente avisa no grupo depois como vai acontecer. Então, primeira coisa, né, é não saiam do grupo, né, daquele grupo do WhatsApp, né, fiquem lá. Outra coisa, né, aquele grupo, nós vamos procurar focarmos nisso. Então, como vai ter essas mensagens a cada quarta, toda semana, fica mais fácil assim, né? Vai ter toda essa mensagem toda semana. Então, as outras mensagens de bom dia, boa tarde, figurinha, não vai fazer parte desse grupo, para que a gente não perca a sequência daquilo que está acontecendo no grupo. Estão entendendo? Porque, assim, a gente publica uma coisa em fevereiro, publica em março, né? Em abril. Se a gente colocar outras coisas no grupo, assim, de figurinha, outras, vamos dizer assim, distrações, eu quero ver o que foi aquela palavra que a Cleide colocou lá em fevereiro. Um exemplo, viu, Cleide? Né? Perdeu, não acho mais. Então, vai ficar um grupo bem focado nesse sentido, né? Da gente manter essa continuidade, né? E lá, em julho, a gente faz a imersão de julho, segue até o final do ano, aí em janeiro do ano que vem faz o imersão de novo, ou seja, a gente faz desse trabalho uma continuidade, né? Então, o grupo não vai chamar mais imersão, mas vai chamar conexão e coração. Tá? Então, a gente vai tirar a palavra imersão, porque ele vai continuar como conexão e coração. Então, é essa proposta que a gente está colocando para vocês. Depois eu posso até escrever para pôr lá no grupo direitinho, para quem não está nesse momento poder ler, né? Mas é uma continuidade, né? Essa é a proposta. Por que a gente está falando de fazer na quarta-feira? Para não bater com as outras atividades que o grupo já desenvolve em outros dias. Então, a ideia é a gente não acumular outras atividades, colocar em choque, em conflito, né? Outras atividades, né? Então, tem a atividade do grupo de comunhão, de palavra do CAL, que é quinta ou sexta-feira, é sexta, né, Dil? Né? Então, é sexta-feira, então, assim, a gente está procurando pôr na quarta, que é para um dia que não, pelo menos do nosso conhecimento, não conflita com outras atividades. E, pelo menos,
com este grupo aqui, né? Pode conflitar com outras atividades de pessoas que estão em outras demandas, né? Mas com esse pessoal aqui que está conosco, pelo menos a gente acredita que não conflita. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Assim, eu me fiz explicar. Pedro, quer completar? Quer corrigir o que eu falei? Corrigir o que eu estou dizendo assim, de repente não foi isso, mas eu acho que é isso mesmo, que é a proposta que a gente, que organizou a imersão, né, está trazendo para vocês, né? A gente tem um grupo, né, que fez esse trabalho, né, que o Pedro, eu, a Elaine, o Sérgio, né? As pessoas ajudaram a planejar isso. Então, o Valcir, então, é essa a proposta que a gente... Se eu esqueci de alguém, me desculpe, né? Mas é essa a proposta. Fala, Renato. O Carlos, é só uma pergunta. No caso de outras pessoas que não estão nesse grupo, no meio do caminho resolverem entrar, tudo bem? Vai poder, não? Sim, porque a gente, até pelo fato da gente gravar os vídeos e a gente subir isso no canal do YouTube, então, vamos dizer, até a próxima reunião de fevereiro, quando for acontecer, essas pessoas já vão começar a estar vendo os vídeos daquilo que a gente viveu aqui, e isso é uma jornada 2025, é um planejamento novo, tá, gente? Então, assim, a proposta é uma coisa nova, a gente vai ajustando, né, conforme a gente for caminhando, mas está aberto, sim, para outras pessoas participarem, tá? É um projeto novo que a gente vai desenvolver em 2025. Vocês chegaram a pensar se a proposta de tempo vai ser o mesmo ou vai ter um tempo a mais, sendo uma vez por mês? Então, a gente vai ajustar. Oi, Pedro, fala. Seria de 1 hora. Uma hora. 1 hora, objetivamente. Ok. Então, vamos imaginar, né, que ficando às 8, das 8 às 9, né? Aí tem a palavra, aí o pessoal pode falar do que leu durante o mês, percebe? Das mensagens que teve, e aí a gente vai acontecendo desta forma a dinâmica aí. Eu vi um montão de positivo aí, então eu estou achando que o pessoal... Quem está com a câmera fechada aí, pode abrir, e quem está assim... Se acharam boa a proposta, só para a gente ter um feedback aí, né? Então, na quarta-feira, eu tenho uma aula online também, mas eu acho que vai dar certo, porque a aula começa às 9. Ah, tranquilo. Então, faço uma aula online com o Padre Douglas. O meu problema é o contrário, né? Tem uma reunião de evangelismo na capela que termina às 8. Eu vou chegar uns 10 minutos atrasado, mas tudo bem. A gente vai se ajustando aí, né? A gente lança o primeiro dia, assim, para a gente startar. Depois, se precisar ajustar alguma coisa, a gente ajusta com quem está participando do grupo. Aí a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado, né? De repente, não começa às 8, começa às 8h15, aí a gente ajusta depois que o trem estiver andando, como diz o mineiro, né? Depois que o trem começar a andar, a gente ajusta. Talvez um pouco assim, fique muito parecido com o grupo que já tem do CAL às sextas, que tem uma similaridade com a proposta, sendo semanal, né? A experiência de ter momentos mais curtos, em horários diferentes, eu acho que contribui muito a participação. Só um detalhe, Ricardo, não é um encontro semanal, é um encontro mensal. A gente só vai se encontrar na primeira quarta-feira do mês. Eu entendi. E aí eu acho que
claro, vocês discutiram, conversaram bastante também, né? E glória a Deus. Mas se a gente fizer algo mais frequente, mais curto, eu acho que a gente oportuniza trazer mais pessoas, que não somente nós, né? Trazer outras pessoas, né? Num sentido mesmo de evangelismo. Até, inclusive, a gente ter uma palavra mais inclusiva, né? Quando a gente perceber que são pessoas menos presentes, e claro, todos serão abençoados e não há restrição alguma, né? Pelo contrário, mas incentivaríamos mais um trabalho de trazer novas pessoas, né? Eu fico imaginando assim, se a gente, por exemplo, né? Dar um exemplo aqui, não levem a cabo como definitivo, né? Mas se a gente tiver, em vez de ser uma reunião de 1 hora uma vez por mês, se a gente tiver toda quarta-feira, 6 da manhã, meio-dia e 21, 15 minutos, é muito possível participar, sabe? Minimamente uma vez por dia, né? Porque o que eu estou dizendo é antes de sair de casa ou na hora do almoço ou quando chega em casa, né? E nesse conceito de uma palavra mais curta, mais rápida, podendo deixar também algum texto para ser lido individualmente depois, né? Eu acho que fica algo diferente, assim, e segue um pouco na linha que a gente veio aí das horas, né? Esse conceito da oração e da reflexão das horas. E uma vez por semana, eu acho que seria bem possível, assim, uma outra proposta, mas fiquem em paz. Foi só o que pensei aqui de ser algo diferente e de um modelo tão legal, assim, que é esse jeito de fazer. Achei a ideia boa, porque flexibiliza o horário. Quem não puder participar à noite, tem uma palavra de manhã. Interessante. A minha bateria aqui também está acabando, mas eu também gosto da proposta do Ricardo, né? Porque a gente tem que ver a realidade das pessoas, né? Às vezes, não que vai atender a todos, não é isso, né? Mas, de repente, 6 horas da manhã, para alguns, é muito bom, né? Uma coisa curta, ele pode seguir seu dia, trabalhar, né? Ou meio-dia, e eu acho isso muito bom, porque eu particularmente temo de uma coisa mais fixa, mesmo sendo uma vez por mês, a gente não dá conta. Me desculpem, né? Mas eu gostaria de estar dentro dessa, sim, entendeu? Não, com relação a isso também, Carlos, eu acho que tem a questão, por exemplo, uma vez por mês, na quarta-feira, se porventura nesse horário dá um problema, aparece alguma coisa, você ficaria por um mês, aí, 60 dias sem participar da reunião, né? Tiver mais horários toda semana, quarta-feira, isso que o Ricardo falou, ou algo parecido, eu entendo talvez que também fosse legal. Porque vamos que o Carlos Barbosa deu um problema lá na paróquia, ele teve que ficar mais, ele perdeu aquele dia, ele vai ficar só depois, viu o mês passado, vai ficar só no outro mês. Então, aí ficaria um espaço maior para estar se encontrando com o pessoal, né? Agora, toda quarta-feira, nesses horários alternados, como está sendo esse modelo, também tem que pensar na demanda das pessoas, não é? Se vai ter recurso entre as pessoas, porque uma coisa é em janeiro e julho, né? Chama as pessoas dentro do horário que pode. Agora, toda quarta-feira, eles que estão aí, o Carlos, a Ilane, o Pedro, que estão programando, precisa pensar se vão ter pessoas suficientes para cobrir todas as quartas-feiras, das 6, em todos os horários, né? Então, é uma coisa que a gente tem um detalhe importante, isso também. Oremos e perguntemos, né, ao dono da seara. É importante. Mas acho que, inicialmente, vamos deixar assim, mas a proposta, ela é digna de ser orada, de ser pensada assim. Temos que orar e conversar. Ainda que Amém. a gente starte De quarta-feira. a de fevereiro, né? Porque fevereiro nós vamos fazer em um horário só,
para a gente poder retomar essa conversa e dentro dessa proposta, aí a gente Próximos meses. engata, por exemplo, Sim. a partir de março, né? Entendeu? Então, a gente vai pensar nisso, como a Elaine falou, vamos orar, né, para que Deus nos mostre uma forma de fazer. E na de fevereiro a gente faz uma noite para a gente retomar essa proposta e outras propostas que de repente venham ocorrer. O que vocês acham disso? Eu acho bacana, sim, né? E como a Elaine falou, vamos orar e, né, que Deus resolva. Porque, assim, para uns vão dar, para outros talvez não. Eu, por exemplo, agora estou de férias lá da secretaria, não estou indo, mas eu tenho aula às 6 horas da manhã, nas quarta-feira, que eu faço uma atividade física lá. E é o horário que eu consegui lá nessa secretaria. Então, para mim, já quarta-feira de manhã, não dá 6 horas. Esses dias eu estou participando legal porque está tendo férias, né? Mas vai voltar às atividades. Ok. Oremos. Porque não basta estar interessados, temos que estar comprometidos. Então, irmãos, mas assim, estamos abertos também, né? Tem a Elaine, tem o Valcir, tem o Pedro, enfim, né? Se eu esqueci de mais alguém aqui, desculpa de novo. Pode conversar com a gente, né? Não põe lá no grupo, manda para a gente primeiro, para não ficar tumultuando o grupo. Tumultuando o que eu estou dizendo, né? Porque aí as pessoas se perdem, né? Alguém falou que é meio-dia a reunião, aí se perde da proposta, entendeu? Manda para a gente primeiro, aí a gente conversa e essa equipe vai estar se reunindo regularmente, né? Para a gente engatar, né? É aquilo que eu coloquei para vocês, né? Esse é um projeto novo, é um desafio e a gente vai aprender junto a fazer isso daqui para frente. Eu gostaria de falar o seguinte, não em relação à proposta, qualquer uma das duas me agrada. Eu achei muito interessante uma coisa que você falou. Os grupos, às vezes, as pessoas colocam coisas boas, mas que eu acho que não convém naquele grupo. Durante essa semana, eu tive assim, a felicidade de receber mensagem de irmãos, né, sobre isso, sobre aquilo, gostei demais. Mas as pessoas fizeram a coisa certa, direcionaram o particular, né? Que conforme começa a mandar muita figurinha, muita coisa, exatamente o que você falou, aquilo fica poluído. Ou vem alguém, conta um caso de não sei aonde que aconteceu. Eu acho o seguinte, se o grupo é para isso, é só para isso, né? Você falou muito bem, gostei muito quando você colocou isso, viu? O Valcir, juntamente comigo, vai ser o administrador desse grupo. Então, se aparecer alguma coisa lá, o dedinho dele é mais rápido do que o meu para deletar, viu, gente? Ele é mais rápido do que eu. Ele acorda cedo e vai lá e apaga. Até as minhas, que não tem nada a ver, ele apaga, sabe? Mas é isso aí.